curso de Ciências Biológicas aqui da UFMS, CEPAM, e eu estou no 8º período e vou estar ministrando as aulas de Biologia aqui pelo PET, que é o Programa de Educação Tutorial, onde as aulas desse cursinho são voltadas, né, para o vestibular, para o Enem. Vou estar falando sobre a estrutura das minhas aulas, né? Minhas aulas serão ministradas com auxílios de slides. Eu vou estar trazendo também bastante exercícios para a gente estar trabalhando, né? Essas questões, fixando melhor, né? Já que o tema biologia, né? Ele é um assunto que engloba uma série de temas, né? Então a gente precisa entender o que é mais cobrado e focar nisso. E os exercícios, né, vão ajudar bastante nessa questão. Já que as questões do Enem, por exemplo, sempre aborda temas específicos e relacionados ao cotidiano. Ou seja, né, o aluno ele precisa saber relacionar os conceitos aprendidos, né, à sua realidade e aos acontecimentos atuais do mundo. Eu vou estar deixando meu contato aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. A gente vai estar resolvendo esses exercícios juntos toda a aula. Vou tentar trazer o máximo que eu puder, ser bem específica nas minhas aulas, nos meus temas. E então, essa primeira aula é mais uma apresentaçãozinha, mais uma introdução. E é isso. Mais nada, antes de você começar a estudar biologia, né, você precisa saber o que é biologia. Então, do latim, né, bio é igual a vida, logos é igual a estudo, ou seja, né, biologia é o estudo da vida. Uma definição mais completa seria: a biologia é uma ciência ampla que realiza o estudo da vida nos seus mais variados aspectos, buscando compreender o funcionamento dos organismos vivos, sua relação com o meio e o seu processo de evolução. Então, como eu disse, a biologia é bem ampla, tem vários temas, com vários subtemas, e a gente vai tentar destrinchar, né, os tópicos mais importantes. Mas ok, se a biologia é igual ao estudo da vida, né, como podemos definir vida, afinal? Biologia é vida, mas o que é a vida? Todos nós temos uma noção prévia, intuitiva da resposta sobre o que é vida, que poderia ser o espaço de tempo entre o momento da concepção e a morte, né? Nós vemos, por exemplo, umas flores, uns animais, borboletas, tucanos, como na imagem aqui, nós temos a noção de que são vidas, né? Mas o que define exatamente um ser vivo? Nós sabemos que eles estão vivos, mas o que define que eles são seres vivos? Então, tem propriedades que são características únicas dos organismos vivos. E eu vou explicar para vocês. Características básicas dos seres vivos. Todo ser vivo, ele tem organização. As unidades básicas de um organismo são as células. Ou seja, todo ser vivo, ele é organizado em células, reformado por células. E toda a sua organização, seu sistema, seu organismo é organizado por células diferentes, de tecidos diferentes, de órgãos diferentes. Até mesmo uma bactéria, né, que é unicelular. Até os seres pluricelulares apresentam essa organização. Composição química. Todos os seres vivos possuem material genético, e aqui eu coloquei N-Chops, que é a composição básica de todo ser vivo, que eu vou explicar aqui com essa imagem. N-Chops são os componentes químicos, os elementos químicos que todo ser vivo possui no seu organismo. E N-Chops é um macete para você decorar, né? N, nitrogênio, C de carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, o P do fósforo, né, o símbolo, e o símbolo do enxofre, que é o S. Então, essa é uma maneira de vocês estarem decorando a composição química
dos organismos, de todo ser vivo. A ocorrência, a porcentagem de ocorrência desses elementos aqui na espécie humana, carbono, 10,6%, o hidrogênio, 61,5%, oxigênio, 23%, nitrogênio, 2,4%, fósforo, 0,13%, o enxofre também, 0,13%. Então, voltando, né? Todo organismo também vai possuir metabolismo. Os organismos, né, eles consomem energia para converter os nutrientes em componentes celulares, ou seja, o anabolismo, né? Ou seja, ele vai estar transformando o seu nutriente em energia para que tudo funcione bem dentro do seu organismo. Ele vai transformar essa energia, então isso se chama anabolismo. Eles vão liberar essa energia para decompor a matéria orgânica, no caso, isso seria o catabolismo, né? Uma coisa, os, os vírus, por exemplo, eles não possuem o metabolismo, eles não têm componentes necessários, eles não fazem, não transformam o seu nutriente, nosso organismo como se fosse uma máquina. E o vírus, ele não sabe produzir, ele pode ter nutrientes, mas ele não vai saber transformar aquilo em energia. Ele vai estar precisando de um hospedeiro, no caso, para fazer isso para ele. Homeostase, né? Os organismos, eles mantêm um ambiente um equilíbrio interno, mesmo diante das mudanças no ambiente externo. Por exemplo, nós, né? Nós conseguimos manter a temperatura do nosso corpo independente do fator externo, que está, por exemplo, pode estar frio, mas o nosso corpo, por fora, nós vamos sentir o frio também, mas nosso corpo, ele vai conseguir meios para manter o equilíbrio e a gente conseguir viver. Crescimento. Os organismos vivos possuem crescimento regulado. As células individuais aumentam no tamanho, os organismos multicelulares congregam suas muitas células através da divisão celular. Os organismos vivos podem se reproduzir para gerar novos organismos. A reprodução pode ser tanto assexuada, envolvendo um único organismo, ou sexual, requerendo um casal. Reação. Respondem aos estímulos ou alterações em seu ambiente. Por exemplo, quando tem uma fogueira, tem um fogo, nós tocamos o dedo perto. Nós instintivamente vamos tirar de perto. Isso é uma reação do nosso tecido epitelial que a gente vai ter a intuição de tirar. Isso é uma reação. As plantas, por exemplo, no sol, o fototropismo, né, positivo, onde elas vão em direção ao sol. Isso é uma reação ao sol. Evolução. As espécies se modificam e se adaptam ao ambiente, né? Isso é muito importante. Aqui os níveis de organização, só para vocês tentarem entender onde é que nós estamos organizados, né? De uma maneira geral, nós vimos o que é biologia, estudo da vida, ok. Nós vimos o que é vida, o que compõe o ser vivo, as características e onde é que está esse ser vivo, né? De uma maneira mais geral. Vamos começar pela célula. O que é uma célula, né? Ela é uma unidade morfológica funcional dos seres vivos. As células, como eu disse, né? É sempre importante estar relacionando tudo que a gente viu. As células, elas vão se multiplicar por divisão celular, vai ocorrer o crescimento, formação de outros, por exemplo, tecido. As células vão formar vários tecidos que constituem um organismo. O tecido, né, é um conjunto de células e substância intercelular. Esse conjunto de tecidos vão formar os órgãos que vão compor um sistema dentro do organismo, o sistema respiratório, por exemplo. E o conjunto desses sistemas forma um organismo. É isso que forma um organismo. Agora, onde esse organismo, esse ser vivo está?
ele é agrupado numa população, onde indivíduos da mesma espécie, né, estão nesse nível de organização, estão juntos numa mesma população. Agora, populações com indivíduos de espécies diferentes formam uma comunidade. Agora, o conjunto dessas comunidades, envolvendo também os fatores bióticos e abióticos considerados vivos e não vivos, em, em comum, em parceria, convivendo, formam o ecossistema. Existem vários tipos de ecossistemas, de biomas, e esses conjuntos diferentes formam a biosfera, né? Que é onde todos os seres vivos, bióticos e abióticos, estão. E isso forma uma representação, né, desses níveis de organização. Aqui eu vou falar sobre as áreas da biologia, que a gente vai focar, que são as áreas, de uma maneira geral, a gente vai ver tudo e focar nas principais, né? Morfologia estuda a forma e estrutura dos seres vivos, e ela é dividida em citologia, que é muito importante, né? Estuda a estrutura da célula e o seu funcionamento. Também tem a histologia, que estuda a estrutura dos tecidos e o seu funcionamento. A anatomia estuda as estruturas dos órgãos, que é formado pelos tecidos, né? Tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo se conecta. Embriologia estuda a formação e desenvolvimento dos embriões. Taxonomia procura agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças. Fisiologia estuda o funcionamento de células, órgãos, sistemas e tecidos. Genética estuda a herança através da hereditariedade e também os mecanismos de sua transmissão. Evolução estuda a modificação que os seres vivos sofreram no decorrer do tempo e o porquê que elas ocorreram. Paleontologia estuda fóssil e impressões deixadas pelos seres que habitaram a Terra no passado remoto. Ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si com o meio. A microbiologia estuda as bactérias e os micro-organismos. Então, a gente vai estar, né, nesse tempo destrinchando esses principais temas da biologia, durante as minhas aulas. E como eu disse, para cada aula vai estar trazendo exercícios, né? Para a gente estar resolvendo, ser bem específica, claro, objetivo no conteúdo. E é isso por hoje, né? Foi uma breve introdução antes da gente começar mesmo. Então é isso. Fim.